mergulhado ou alienado? Será que vale a pena ouvir, assistir todas as notícias, estar antenado, mergulhado nas notícias para entender o que está acontecendo com o nosso país? Ou é melhor, isso aí vai deixar a gente doente, não quero ouvir nada, não me veio com isso, deixa eu viver a minha vida que não faz diferença nenhuma. Bem-vindo ao podcast Glocal, porque o óbvio precisa ser dito. E para a gente começar esse papo, queria chamar o Paulo. Paulo, você estava falando um negócio que gerou um gatilho para a gente falar desse assunto. Conta a sua experiência com a CPI que está acontecendo agora, em 2021, se você está ouvindo em outra era. A CPI da Covid. Ainda bem que esse programa aqui não vai pro ar, né? Não sei não. Eu fiquei viciado na CPI. Eu tô viciado na CPI da Covid. E isso me causa uma super estranheza, assim. Mas esse interesse por ver a casa cair, saca? Uma coisa estranha. Mas aí, eu acho que seria essa a minha justificativa. Mas o que acontece? Eu boto o fone e fico ouvindo aquilo e me interessando por aquele assunto. E você se pega ouvindo por horas? Sim. E às vezes até com a sensação de, cara, eu não precisava mais estar ouvindo isso tanto assim, né? Que diferença tá isso tá fazendo? Mas um prazer talvez meio mórbido assim, sei lá, uma coisa estranha que eu nem acho legal. É um vício. Na verdade, a gente vai discutir isso. Você já estava querendo se justificar, eu entendo. Mas você sabe que a minha experiência tende a ser oposta. Eu já tive nesse seu lado, nesse vício. E agora, ou da minha esposa, a gente não assiste nada. Então, também tem um outro lado de falar, cara, isso já me fez mal, já me deu ansiedade ou alguma outra coisa. Esse país, a gente vai ficando revoltado. E aí a tendência é não ouvir nada sobre a nossa presidência, o nosso Congresso, o STF. O que te dê raiva em casa, não precisa ser uma ou outra, mas também a gente vai se isolando. E é exatamente isso que é o nosso assunto, que talvez as pessoas em casa estão se perguntando, será que eu devo? Porque quem está ouvindo, geralmente você mesmo, Paulo. Várias vezes você chega aqui no trabalho e você fala, você viu o que aquele depoente falou? Isso acontece. E aí, não vi não, o que é? Ou tipo assim, o depoente do próximo dia, o depoente de amanhã vai pegar fogo, é um cara que vai contar um monte de coisa, não sei o quê, vai derrubar fulano, de tal. E na verdade ninguém tá nem aí, né? Mas eu com a sensação assim, não, agora não é mais futebol, agora é CPI, tá todo mundo assistindo a CPI e interessado pela CPI. Mas você comemora quase como um gol. E na proporção parece que, o interesse pelo futebol, o nosso país não é mais o país do futebol, é o país que agora, da política. Sei lá, que se interessa pela política. Até o Adnet foi imitar o Galvão Bueno lá, narrando a CPI, né? Cara, vocês já viram isso? Que genial. Ele narrando a CPI como se fosse o Galvão Bueno, quer dizer... Não, eu não vejo essas coisas. Eu não vejo essas coisas. Mas não só isso, né? O Cortella fala que a gente, nas décadas passadas, sabia de cor a seleção brasileira, o número do 1 ao 11, e agora a gente sabe de cor o STF. Então ele fala isso, os nomes do STF. A gente sabe quem tá entrando, quem tá saindo, quem tá na hora de sair, quem foi que colocou. Ninguém sabia de nada antes da Câmara, da TV STF, sei lá qual que é o nome TV daquela. Câmara, né? É isso, por isso que eu confundi. Eu sabia que tinha alguma coisa assim. Mas, e aí? Aí, por um lado, qual é o argumento que a gente sempre vai ouvir dos defensores que tem que... que tem que se aprofundar, que tem que protestar. Que você está certo, Paulo. A sua vida está certa. Eu acho que é isso. São as pessoas que vão dizer, se você for alienado... vão deitar e rolar em cima de você. E o povo, muitas vezes, é um povo que sofre e que está sob um comando completamente corrupto, porque é um povo alienado. Isso interessa a quem está no poder. É curioso, quando eu me casei, tanto minha mãe quanto os pais da minha esposa falaram assim, nossa, mas... Vocês não veem jornal? Porque era um costume que tanto a minha família quanto da Isa, minha esposa, tinha de ficar vendo TV enquanto comia. E principalmente aquela questão, né? Jornal durante a noite ali, Jornal durante Nacional, jantar. Tipo, dar boa noite pro William Bonner. E todo dia ter isso, né?
E a gente foi uma das primeiras coisas que a gente falou, nossa, a gente vai comer sem televisão. Era uma regra que a gente queria estipular. Você tá comendo tarde, hein? 8h30 da noite já é tarde. E daí foi uma crítica, né, que a gente recebeu, assim, né? Ah, mas vocês não vão ficar sabendo das coisas e tal. E uma outra coisa que também popularizou muito os que não gostam de políticas vão ser governados pelos que se interessam, né? Assim, tipo tem não adianta você não se interessar, porque alguém vai se interessar e vai te governar. Então, a principal crítica de quem é, vamos dizer, mergulhado nas notícias, em tudo que está acontecendo, o cara vê o jornal e não é só ver jornal, ele lê jornal e ele está na internet lendo coisas, ele está recebendo no WhatsApp outras coisas, ele está ouvindo no carro, então ele está o tempo todo dizendo, é melhor do que ser alienado, porque você vai precisar disso. Então você não sabe se o seu presidente tá para ser tirado ou não, ou você não sabe quem é o presidente da Câmara que está decidindo as coisas, você não sabe que o STF decidiu, são coisas assim. Agora, por outro lado, você tem os que não. Qual é o argumento dos que não assistem? Eu vou começar com... Eu tenho um argumento bom aqui. Os argumentos do que não assiste, acho que é justamente esse. Você que assiste o tempo todo, aí que você está sendo governado por coisas que você está assistindo o tempo todo aquilo, se informando e tal. Coisas que na realidade não influenciam tanto a sua vida assim como você gostaria que influenciasse, como você acredita que influencia. Então, aquele que está antenado, ele está sendo regido por essas coisas porque ele fica lá mergulhado naquilo. O que não tá, que tá alienado, não faz diferença nenhuma realmente pro dia a dia dele. Sabe que acho que esse é o maior argumento. Sabe o que minha esposa me diz, por exemplo, com relação a isso, né, esse meu novo vício, né, da CPI? Ela fala assim, isso aí não vai dar em nada, isso aí vai dar em pizza e você tá perdendo seu tempo aí. Então esse é também eu acho que esse é um dos mais agora fortes. Mais específico, né, em relação a essa questão, né, da CPI. A gente tem no Brasil, talvez, esse histórico, né, de CPIs que não... Pra mim, a questão não é nem se vai dar em pizza ou não. Mas você assistir não muda ou não assistir, não vai fazer diferença. Mas aí o outro lado vai falar, não, mas quem vai pressionar? Só acontece as coisas se pressionar na rua ou outras coisas. Mas, entrando nesse argumento que eu gosto, o que tá te alimentando? Então, assim, a gente não... Às vezes a gente fala que é cristão, nem lê a Bíblia tanto, ou nem ouve as coisas de Deus, do alto, como Jesus falou para Nicodemos. E aí você está se alimentando disso, cara. Do que vai dar? Porque não importa realmente se vai dar pizza, ou até mesmo vai dar um impeachment. Se vai dar resultado. Porque até isso não quer dizer que vai melhorar, porque entra o vício, ou vai entrar um outro que pode ser pior. E a gente... Mas o problema é para sua alma, para tua vida, para tua saúde mental. No que você está se alimentando a médio prazo. Uhum. Porque o problema não é a lasanha que você come hoje. O problema é a lasanha que você comeu ou a coca que você bebe hoje. Né? O refrigerante. O problema é você ter bebido refrigerante no último ano todos os dias. O que se tornou um hábito, né? E aí, porque a gente pensa, não, eu ouvi, tô bem, eu até gostei. Mas legal, é uma coca que você tomou na refeição, não faz mal mesmo não, mas só viver disso. Agora, então, tá bom, estamos vendo os dois lados. Mas o que Jesus tem a dizer sobre isso? O Evangelho tem alguma coisa a ver com isso? E eu queria começar dizendo que eu me lembrei de Apocalipse, quando eu estava estudando Apocalipse, que ele vai mostrar muito... Ele não nega a realidade, ele é um cara bem informado. João, que eu estou dizendo, no final do primeiro século da era cristã, ele está bem informado, está tendo perseguição da igreja primitiva, ele está lá, ele está sabendo que está, ele foi exilado para uma ilha, ele está olhando tudo, bem informado das notícias necessárias, ele está sabendo que o imperador está chegando muito mais forte e muito mais violento, mas ele não fica bitolado naquilo, achando que o que ele pode fazer, ou que os cristãos, se a gente criar um movimento dos cristãos aqui nesse primeiro século, vai fazer a diferença. Ele é revelado por Jesus, né? Jesus aparece para ele em Apocalipse 1, vai dizer isso, e Jesus vai falar, olha, fique sabendo o que vai acontecer, vai piorar, isso que é legal. Você pode, às vezes, dar uma aliviada, como aconteceu na história, mas o verdadeiro sistema vem do alto. O verdadeiro sistema não é nem de esquerda nem de direita, nem os que estão totalmente mergulhados
achando que estão com controle, não está com esse controle. E nem os que se isolou para ter uma saúde mental, você não vai ter essa saúde mental que você está esperando, não, se isolando, porque você tem muito mais a ver com isso. Então parece que existe uma resposta que não é uma resposta nem para se isolar e nem para mergulhar, mas para você se conectar, mas entendendo que nossa cidadania, o nosso reino é do alto. No começo, na verdade, antes, né, de nós entrarmos aqui no ar, você falou uma coisa que eu achei interessante, que não é nem bitolado, nem alienado, mas informado, né? Talvez um meio termo aí, onde você considera que você tem uma responsabilidade, sim, mas você tem também a consciência de que você vive num sistema caído, que enquanto aqui ele não, né, você não vai ter a solução de todos os problemas, né? Mas nós estamos aqui, por outro lado, sinalizando um reino perfeito, um reino que já é chegado e que se estabelecerá plenamente lá na frente. Então, é muito louco isso, assim, né? O mandato cultural, a nossa responsabilidade, por um lado, mas, por outro lado, a consciência da queda, né? E de um mundo... Enfim, a gente precisa, de alguma maneira, equacionar isso aí na nossa cabeça e na nossa prática diária, né? É um equilíbrio aí que eu acho que é o Espírito Santo que traz. Como é que você está vendo isso, Zé? Será que ficou muito teológico aqui, Zé? O que você acha? Muito teórico aí, eu não sei como... muito teórico. Na prática, Zé. É o desafio cristão aí da caminhada com Jesus. Explica aí pra mim, Zé. Não, sério mesmo. Na prática, na tua vida, você acha que é isso? Você pôs algumas disciplinas como... Não, eu vou comer sem essa notícia, porque é mais importante eu participar desse sacramento com a minha esposa do que tá ouvindo. Eu posso separar, escolher um horário... Eu fico pensando, fazer uma analogia aqui, né? Ou um exemplo. Jesus, ele veio para uma época específica, né? Ele era um homem específico, num momento específico do tempo, num local específico, ou seja, ele estava dentro de um contexto e aplicou o evangelho, digamos assim, nas suas falas, dentro daquele contexto também, de forma que hoje a gente, sabendo o que ele aplicou, conhecendo um pouco daquele contexto, a gente também pode traduzir para o nosso contexto. Sim. Então, a gente como cristão, até nessa questão de sermos também essa figura de seguir a Jesus e de aplicar esse evangelho na nossa vida, a gente não pode também ser totalmente alienado, isso é fato. Só que a gente não pode também ser bitolado, mergulhado de uma forma que o evangelho nem consegue alcançar você ali, de tão bitolado que você está, entendeu? Não consegue florescer através da sua vida, né? Das suas opções. O Zé fez eu enxergar uma coisa óbvia que quando eu fiz a minha primeira finalização eu não tinha visto. Não adianta também a gente só enxergar o sistema, o reino no alto, no sentido de um dia vai vir, porque ele já foi inaugurado. Então também a gente hoje já faz parte desse novo sistema. A gente não precisa esperar, isso aqui tudo vai ser destruído, ou não adianta muita gente se meter. Não é esse tipo de... Porque é uma alienação também, isso. Então é um jeito de dizer, não, a diferença talvez o jeito que eu vou fazer diferença não é com a informação da CPI ou de outra coisa, é com a informação que eu tenho do reino, de Deus, do que Jesus já começou a fazer e que ainda está fazendo e pode me usar, ou pode usar a igreja, usar os seus. Então existe algo aqui a ser feito e eu acho que tem a ver também quando a gente aplica em pequenos detalhes, como realmente escolher uma coisa para se informar, ou uns 2 ou 3 meios, mas um tempo só para se formar, porque eu já percebi que eu dei um iPad pro meu filho e eu limitei em 1 hora por dia, no fim de semana. E daqui a pouco, quando acaba, ele... caramba, já acabou? Mas ele não precisava mais que isso, pelo menos aos meus olhos. É quase que a gente chegou a hora da gente também botar um limite de... eu não preciso mais do que X minutos ou hora disso aqui de notícia, porque não precisa mesmo. E aí a gente vai poder ter tempo para família, para meditação, para exercícios e outras coisas. Porque eu acho que tudo em excesso, ele já vai fazendo mal, tá? É isso? Eu acho que
Pode até não parecer no óbvio. tempo que a gente teve, é isso. Pode até não parecer óbvio, mas à luz do evangelho, isso é o óbvio. O nosso reino não é daqui, mas também não quer dizer que nós vamos ficar alienados ou mergulhar de cabeça, tá bom? Espero que o Paulo pare com esse hábito mais cedo ou mais tarde. Tchau. Tchau.